E vamos voltar para Brasília, porque parece, gente, que aquele projeto antifacção está sendo considerado uma jogada de alto risco pela cúpula do governo. A Vitória Bel tem esse bastidor e vai chegar com a gente agora ao vivo. Vitória, é o projeto do governo e não aquele da oposição, né? É isso mesmo, aquele projeto apresentado pelo Palácio do Planalto, que prevê o aumento de penas para quem participar, for integrante de organizações criminosas. Mas essa jogada de alto risco está sendo aí avaliada como de alto risco por lideranças da Câmara dos Deputados, que são alinhadas sim ao governo, mas são lideranças de partidos de centro. Por quê? O governo ele tem insistido nesse projeto antifacção e batido de frente com aquele outro projeto antiterrorismo, que é apresentado, é de autoria do Danilo Forte do União Brasil e defendido pela oposição. O que acontece, de acordo com as lideranças de centro, é que se, na visão deles, se o governo continuar insistindo em enfrentar a oposição nesse tema, ser contra o projeto antiterrorismo e ser contra a possibilidade de um acordo, de uma costura para um texto único sobre esse combate às facções, o governo tem chance de sofrer uma derrota. Se o governo insistir em permanecer apenas com o próprio texto, sem entrar numa costura, numa aliança com os partidos aí de oposição e também de centro, essa derrota pode vir, assim como nós tivemos recentemente, no início de outubro, uma derrota naquela medida provisória econômica que previa aumento de arrecadação para o governo. O governo perdeu, a medida provisória foi derrubada e gerou aí uma série de consequências para o Ministério da Fazenda ter que arcar para o orçamento do ano que vem. No tema da segurança, essa queda pode ser ainda pior, lembrando que o tema da segurança é muito mais popular do que um tema econômico. Então, se o governo perder, não tiver votos nesse projeto antifacção e o Centrão escolher apostar e escolher apoiar o projeto antiterrorismo, o governo sai perdendo e sai com uma imagem ainda mais arranhada. Por isso é que os líderes têm considerado que isso pode, inclusive, levar a uma queda de popularidade do presidente Lula e também custar a reeleição. Claro, já fazendo uma análise de cenário do ano que vem. Por isso, eles avaliam e estão recomendando para o governo, para o Palácio do Planalto, que seja feito um acordo para que os dois textos se unam. E a gente lembra que a gente já mencionou aqui que provavelmente os líderes de centro têm defendido que Guilherme Derrite, o secretário de Segurança de São Paulo, que também é deputado federal e já se licenciou do cargo de secretário de Segurança, possa ser o relator, seja o relator dessa matéria, desse tema, mesmo que a proposta do governo seja unida a esse PL antifacção. E os aliados de Hugo Motta avaliam que isso deve acontecer, que ele deve escolher Guilherme Derrite como relator numa sinalização à oposição, mas também pedir para o governo entrar num acordo para que ambos os textos acabem coincidindo. Hoje mesmo, Hugo Motta disse que deve dar uma resposta final sobre qual projeto ou se ele vai querer que os dois tramitem juntos e quem será o relator dessa matéria. Márcia. Obrigada, Vitória Bel, pelas informações. Vamos chamar novamente, então, os nossos comentaristas para analisar esse bastidor de Vitória, começando agora pela Mônica Rosenberg. Mônica, faz sentido quando o governo coloca isso como um alto risco, perto da eleição, se perde ali realmente para o projeto que é da oposição, fortalece nomes como Guilherme Derrite, que pode ser ali um candidato aqui em São Paulo. Como é que você enxerga, então, todo esse movimento? Faz sentido, Márcia, mas é lamentável que a discussão sobre esse projeto esteja mais focada nos resultados eleitorais para quem está ali dentro do Congresso e menos focada no problema da segurança pública, que é a pauta dessa eleição e que é importantíssima. Então, eles não estão ali discutindo como que a gente resolve o problema. Eles estão discutindo como que a gente usa este problema para conseguir a eleição no ano que vem. E esse é o grande problema da nossa política e é talvez o motivo pelo qual nós estamos nessa situação de absoluta falta de segurança hoje. É porque esse pensamento da necessidade de reeleição fortalece a corrupção e o excesso de corrupção no Brasil hoje está fortalecendo as facções e as organizações criminosas. Isso precisa mudar, eles precisam levar esse projeto a debate, a audiências públicas, envolver a sociedade, envolver os especialistas
ter tempo para pensar e passar projetos que sejam solução e que até entre nós já ficou claro que nem o projeto antiterrorista e nem esse projeto antifacção são uma solução suficiente. Então, que discutam e que parem de pensar só na questão eleitoral deles mesmos e pensem um pouquinho mais no problema do povo que está morrendo nas ruas. Pois é, e a facção continua, Dorgan, comandando lá o território nas favelas do Rio de Janeiro, comandando e fazendo ameaças na COP30. E é um tapa na cara da sociedade nós ouvirmos que realmente quem deveria estar articulando para resolver o problema, na verdade, está preocupado com o ano eleitoral, né, Dorgan? Não, erro ali não tem. A gente está percebendo que não tem políticas objetivas para se combater as facções. E sem dúvida nenhuma o que a Vitória Bel falou é um tiro no pé total ali. Se o governo tentar peitar isso, o Derrite se desincompatibilizou aqui com o cargo de secretário da Segurança Pública do Tarcísio, que o Tarcísio é um presidenciável em potencial da oposição, né? Vai ficar, o Hugo Mota já sinalizou que ele vai ficar na linha de frente dessa relatoria. Se ficar só do antiterrorismo e se juntar o antifacção do governo com o terrorismo, possivelmente a relatoria é do Derrite. Então, assim, qualquer conquista vai ser pró-oposição, né? O governo não dá alternativas objetivas de melhora. E quando você coloca, e se você colocar puro como está o antifacção do governo federal e perder, aí você vai ter uma enxurrada nas redes sociais de deputados da oposição falando, olha, conseguimos segurar aqui o projeto do governo para ajudar os traficantes. Assim, é um desastre ali. O governo, esse ringue da segurança pública não é o ringue do governo Lula, né? Ele deu uma recuperada no custo de vida, mesmo estando difícil ainda, mas a segurança pública não é uma discussão apropriada. Ele só resolveria e só ganharia esse ringue da segurança pública melhorando a segurança pública realmente. Por exemplo, lá na COP de Belém, o Exército precisa agir. Se isso daí piorar, tiver corte de luz, tiver risco, não tem uma GLO lá, o Exército precisa atuar de verdade contra o crime organizado, né? No Rio de Janeiro, depois de tudo aquilo que aconteceu, o que vai acontecer? Qual é a política objetiva de governo, né, do governo federal para melhorar e para resolver ou para amenizar esse problema do narcotráfico e das brigas de facção? E a gente vê em inúmeras outras cidades, como eu falei, Salvador, Fortaleza, Manaus, Rio Branco, isso daí tá bombando e não tem coisas objetivas. Tem isso aí, uma discussão empírica, e agora o governo caindo numa possível armadilha da oposição. Lembrando que Lula falou em matança, né? Criticou a operação, né? Enfim, a situação vai continuar complexa por aí. Obrigada, Dorgan, e também Mônica Rosenberg. Agora